Olá, você torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem com você? Você está bem? Minhas amigas, meus amigos, vamos neste vídeo, especialmente, claro, para você torcedor e torcedora do Leão no PC, mas evidentemente que este vídeo é para todos os torcedores, né? Eu queria repercutir com vocês aqui, minha gente, uma questão muito interessante, né? Que está a ser, né? Que está sendo a repercussão sobre a vitória do Fortaleza contra o Internacional. Para nós vermos aqui como a perversidade às vezes atua, né, na leitura dos acontecimentos, como existe ainda essa prática, né, bastante violenta mesmo, né, de violência mesmo, de desvalorização do futebol nordestino. E neste caso isto atuou de novo. Existem três práticas aí interessantes, né, históricas, né, que sempre sempre aconteceram, né, em relação ao futebol do Nordeste, como em relação ao próprio Nordeste em vários aspectos também. Uma delas é o ato de ignorar, que é muito perverso, o ato de ridicularizar, né, e também o ato de não reconhecer os méritos, né, quando os méritos cabem realmente, no caso do futebol, a uma equipe nordestina. Né. A gente está cansado de ver isso. Eu que faço parte aqui do Sudeste do país, eu também estou cansado de ver isso. Sempre, né, eu cresci, né, tentando entender por que as pessoas não pautavam mais aquelas equipes do Nordeste, mesmo aquelas equipes do Norte, né, que tinham nomes interessantes, né. Eu via o nome como Paysandu, aí no caso, né, no caso do Pará, né, e achava muito interessante. Aí tinha jogo Paysandu, Tunaluso Brasileira, né. Que nome curioso, que nome interessante. Eu me interessava, falei, por que não pauta mais isso? Aí eu percebia que era clássico local, que era grande jogo, Paysandu e Remo também, claro. E mesmo assim, um grande jogo do Norte não era pautado, do Nordeste a mesma coisa. Mas no caso do Nordeste, quando eu era criança, até que as equipes nordestinas, uma ou outra, frequentavam sim o Campeonato Brasileiro. Eu achava muito interessante quando um Corinthians ia jogar no Pernambuco, ou mesmo no Ceará, em Alagoas. Eu ficava muito interessado de saber o que eram aqueles times, né? Que nunca aparecia, por exemplo, nos Globos Esportes da vida, nunca aparecia nos programas de televisão das principais TVs aqui os principais programas esportivos aqui do Sudeste do país. Por que não se fala nessas equipes? Eu cresci naturalmente querendo saber mais dessas equipes, né? Com o tempo eu acabo querendo também saber mais do que acontece com as equipes fora do Brasil, no caso da América do Sul, e depois essa paixão se estende também para outros cenários da América Latina. Eu saio da América do Sul, vou conhecer também o que acontece na América Latina, na América Central, algumas ilhas do Caribe, mas não muitas. No caso das ilhas, não são muitas assim, mas todo aquele espaço ali continental, né? O istmo ali, como a gente fala, aquele pedaço todo eu frequentei, exceto Belize, né? E para conhecer, mas tudo isso acontece primeiramente quando criança. Eu escuto nomes como Fortaleza, né? A equipe de Fortaleza, CSA, Ceará, né? Bahia, Vitória, né? Enfim, essas equipes. Eu lembro, por exemplo, que já um pouco mais crescidinho, mas não tão criança assim, né? Mas ainda, né, eu me deparei com o título brasileiro do Bahia. E aquilo também me trouxe muita satisfação, né? A magia de Charles, Bobô, aí tinha Zanata, até mesmo jogadores que não eram tão bons assim, eram muito bons. Zanata era um exemplo disso. Mas saindo um pouco em todo o Nordeste, né? CRB, aí eu vi uma equipe com Confiança, que não é interessante, né? De onde é essa equipe? É do Sergipe, que legal. Por que não se fala dessas equipes? Então eu cresci realmente com essa experiência muito negativa. E, na verdade, gente, aquilo que acontecia antes acontece do mesmo jeito hoje, com um grau diferente, né, com um pouco diferente, com a roupagem diferente, mas é o mesmo tratamento. Que, na verdade, depois de um tempo, os clubes nordestinos, eles acabam se fragilizando muito mais, eles saem do cenário ou marcam uma presença muito reduzida, né, muito pouco significativa e muito pouco relevante em termos de número, evidentemente, por um caso e por outro. No cenário das disputas do Brasileirão, né? Então o Brasileirão foi um Brasileirão com poucas equipes nordestinas, aquelas que se apresentavam geralmente muito fragilizada, que dificultava muito as coisas e tal. Então a gente acabou lidando muito bem com isso, né? Por um lado, aqui no Sudeste, né, aprofundou-se ainda mais a ideia de que os clubes aqui do Sudeste e também do Sul do país são os grandes clubes do país, são os clubes que mais importam e tudo mais. Da mesma forma que aprofundou-se também nas emoções, né, e na mentalidade de muitos torcedores do Norte e do Nordeste, do Nordeste, mas também do Norte, a ideia de que talvez as suas equipes, né, realmente são mais frágeis mesmo, são mais
não são tão fortes assim, o que não é verdade, né? Algumas equipes do Norte, do Nordeste, sobretudo do Nordeste, têm até muito mais capacidade de crescer, pautar e serem muito superiores a algumas equipes aqui do Sudeste do país, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no Ceará, duas equipes cearenses disputando o Campeonato Brasileiro. A gente tem duas equipes de Minas disputando o Campeonato Brasileiro, gente. E é muito provável, né, que... É provável, não dá para não ser provável, que no final do ano a gente entre em 2022 com uma equipe mineira na primeira divisão. Eu não acredito que o Cruzeiro suba, eu vou ficar muito surpreso. Sinceramente, vou até torcer para que suba, mas eu não acredito que o Cruzeiro vai subir. Tudo que está sendo feito hoje lá é para que a equipe não suba. Então é até provável que a gente tenha em 2022 uma equipe mineira na primeira divisão, e eu acredito sinceramente que tanto o Ceará como Fortaleza estarão presentes na Série A do futebol de 2022, né? Então, no caso do Fortaleza, gente, depois da vitória inicial, né, na estreia contra o Galo, aquela vitória espetacular contra o Galo, a equipe deveria já ter um pouco mais, ser mais respeitada pela mídia aqui do Sudeste do país, as mídias mais tradicionais. E nesse jogo contra o Internacional, a coisa poderia ser ainda maior. No entanto, a gente primeiro, né, eu assisti o jogo eu fiquei vendo o jogo de várias maneiras, mas eu acabei parando lá no canal da RBS, né, ou seja, transmissão lá para o sul do país, e aí realmente a coisa era meio complicada mesmo, bem complicada mesmo, né? Diego Olivier era o comentarista, um cara identificado com o sul do país, e não nega, né? Ele pode até negar, mas na prática mesmo, os comentários dele eram comentários totalmente favoráveis ao Internacional, né? E aí, não somente comentários favoráveis ao Inter, né, era praticamente entrava dentro de campo através dos seus comentários como um torcedor do Inter, né, e ao mesmo tempo, né, o cara não entendia nada do Fortaleza, o cara não sabia o que estava acontecendo com o Fortaleza, era aqueles comentários muito rasteiros contra o Fortaleza. E este é também um ponto, né? Agora, quando a gente fala de transmissões, geralmente as pessoas entendem muito pouco o que está acontecendo com a equipe nordestina, as pessoas não acompanham, não estudam as equipes nordestinas, as pessoas não querem saber o que está acontecendo com as equipes nordestinas, mandam um comentarista qualquer lá para falar do jogo, para comentar do jogo. Esse cara não entende nada do que é um Fortaleza, não sabe de nada o que está acontecendo no Fortaleza. O cara apenas, alguém lembra para ele que houve 2 vitórias, aí, enfim, aí o cara começa a falar disso aí, que a equipe é interessante e tal. Quando ele destaca algum ponto também de uma forma equivocada, fala besteira também, mostra que não conhece nada, que não sabe nada, absolutamente nada. Tende, né, a não ver a força da equipe. No jogo de ontem, por exemplo, eu lembro que um comentário do próprio Diego Olivier foi de que, ainda no primeiro tempo, quando o Fortaleza estava já dando uma surra, né, no Internacional dele, do Diego Olivier, estava surrando mesmo, um monte de finalização, o Inter não conseguia chutar no gol, o Inter não conseguia entender o que estava acontecendo no jogo, o Inter não conseguia se apresentar nos espaços, não cortava linha de passe, não criava... Enfim, o Inter estava, sinceramente, muito abaixo até daquilo que muita gente imaginava, né? Mesmo aqueles que esperavam o pior do Inter não imaginavam que seria tão complicado assim, mas isso tudo acontecia não só pelo Inter, mas por causa do Fortaleza, gente. O Fortaleza estava jogando muita bola, era o Fortaleza que tirava os espaços do Inter. E como eu já disse no vídeo que fiz especificamente para isso, o Fortaleza jogava o jogo do Inter na escuridão. O Inter não conseguia jogar porque ele era arremessado para a escuridão dentro de campo. E aí, totalmente perdido dentro de campo, cada um dos seus jogadores não sabia o que fazer. Isso era mérito totais do Fortaleza. E, no primeiro tempo, um comentário que esse cidadão fez foi de que, mas o Inter não pode cair nesse jogo do Fortaleza, porque o Fortaleza tem um técnico argentino, e aí, aquela coisa, né, a coisa da toda catimba, tal, que sabe cair, que sabe não sei o que e tudo mais. Chega a ser uma violência. Isso realmente, olha, dá nos nervos isso aí, sabe? É realmente uma grande violência e é também uma grande incompetência, mas é mais que isso, não é só incompetência, é violência mesmo, porque é um profissional que está ali comentando numa TV, não pode ter essa postura. Ele no mínimo tem que conhecer, tem que respeitar mais o clube, né? A outra equipe, que não é a equipe dele, está torcendo para o Inter, comentando e torcendo para o Inter, é um comentário de um torcedor, então ele tem que tomar cuidado também para respeitar um pouco mais o adversário do Inter, porque os méritos foram impressionantes do Fortaleza no primeiro tempo. Eu não estou nem falando do segundo, estou falando do primeiro tempo. A forma como o Leão jogou contra o Inter foi uma coisa impressionante, era para se digno todo elogio, o cara ali procurando ponto negativo, como todo mundo também procurando, e aí termina o jogo. No segundo tempo nem se fala, o Fortaleza brincou de jogar bola e tratou o Inter como se fosse, volta a repetir, uma equipe do interior do futebol cearense. Sabe aquelas equipes mais frágeis? Pegue uma, o Calcaia, por exemplo, que tem dificuldade aí em alguns momentos, tal. Outras equipes aí
Pacajus, enfim, pegam as equipes, tiveram dificuldades aí no campeonato estadual. O Fortaleza tratou, né, o Inter como se fosse uma dessas equipes que estivesse com dificuldades. Foi isso. Então o Inter do Diego Olivier foi tratado como se fosse um time do interior do Ceará que está com dificuldade para jogar bola hoje. Foi isso. Né? E sem grandes esforços no final do jogo, mais ou menos se poupando dentro de campo, porque o adversário foi tão fraco, o Inter foi tão ridículo dentro de campo, que o Fortaleza realmente tratou o Inter como se fosse uma equipe, né, do interior do Ceará que está com dificuldade para jogar. É isso. É isso. E isso deveria ser reconhecido como um grande mérito do Fortaleza, mas depois do jogo e até agora, né, em vez de se destacar os méritos do Leandro Pici, o grande olhar da mídia tradicional aqui do Sudeste e também do Sul é olhar para os problemas do Inter, para os deméritos do Inter. Isto é absurdo. O Inter teve deméritos na partida porque esses deméritos foram construídos pelos méritos do Fortaleza, que soube jogar uma partida de gente grande, né? Os seus jogadores têm um entendimento do que era o jogo, os seus jogadores aparentemente treinados por um técnico que já estava no clube, né, há 3, 4 anos. É isso, porque todo mundo entendendo muito bem a proposta. Né? Não teve um jogador do Fortaleza que foi mal ali, que tenha ido mal no primeiro tempo. Não tem um jogador do Fortaleza que tenha ido mal no jogo. Né? Teve um ou outro que não foi tão bem como em relação a outros jogadores, mas ninguém jogou mal, gente. Né? Então, o olhar, a tentativa de buscar o defeito, de buscar o problema, né, sempre está presente. E também essa história de olhar para o Inter. Tudo aconteceu, a goleada aconteceu por causa do Inter. Não, tá tudo errado. A goleada aconteceu por causa do Fortaleza. Agora, para o torcedor do Fortaleza e para a equipe do Vojvoda, de certa forma importa muito que as pessoas continuem vendo a coisa desse jeito, né? De certa forma, né? Ao menos as equipes, né? Pelo menos as equipes, os seus comandos técnicos, tá? Os seus jogadores, se eles se alimentarem desse tipo de comentário, isso de certa forma pode ser bom para o Fortaleza, né? Porque vão sempre imaginar que vão jogar com outra equipe qualquer e vão levar pancada dentro de campo. Como o Leão deu pancada, vai continuar dando pancada nesse povo aí para calar a boca desse bando de incompetente, né, que não para de desrespeitar o futebol nordestino, que não se curva nem mesmo a grandeza do que é esse Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda. Grandeza demonstrada na estreia contra o Atlético Mineiro, grandeza demonstrada de uma maneira ainda mais brilhante, na minha opinião, contra o Internacional, que foi tratado, volto a dizer, como um bebezinho. Era um jogo de homens, contra um jogo de crianças, gente. Eram crianças tentando jogar diante de homens. Né? É isso que aconteceu no jogo, gente. O Fortaleza era a equipe de homens, enquanto o Inter é a equipe de bebê, só faltou a chupeta, quero chupeta, quero mamar. Era criança, gente, jogando. Foi assim que foi o jogo. Mas não era dessa forma que a mídia tradicional está vendo, olhando para o jogo, né? E comentando sobre o jogo. E prefere falar do problema do Inter. Prefere falar que o Inter foi só apenas uma equipe, né, ruim e por isso que perdeu o jogo. Não. O Inter se fez ainda mais ruim, ficou ainda mais ruim por causa do Fortaleza, que conseguiu fazer o Inter não entender o jogo. O Fortaleza colocou o Inter na escuridão dentro de campo e fez o Inter, tratou o Inter como se fosse um time de menor expressão do interior do Ceará que não está conseguindo jogar bola nos dias atuais. Parabéns ao Leandro Pici, né? E para esse povo incompetente aí que comenta jogo, que o Fortaleza continue a dar pancada nesse povo para ver se eles aprendem alguma coisa. É isso.